Sabe aquela pessoa que vive apontando o dedo para os outros? Acha todo mundo arrogante, falso, egoísta, mas nunca para se olhar no espelho? Pois é, esse era o caso de um homem que passava a vida julgando quem cruzava seu caminho. Para ele, o problema sempre estava nos outros, até que um dia ele descobriu algo que virou sua realidade de cabeça para baixo. Tudo aquilo que ele odiava nos outros estava dentro dele. Carl Jung chamava isso de projeção da sombra. A parte de nós que rejeitamos não desaparece, apenas se esconde e se manifesta nos outros. Então, quando algo te irrita profundamente em alguém, será que não é um reflexo de algo que você ainda não aceitou em si mesmo? E se aquilo que mais te incomoda nas pessoas for, na verdade, um espelho da sua própria escuridão? Hoje, vamos explorar a teoria da sombra e como enfrentá-la pode transformar sua vida de um jeito que você nem imagina. Carl Jung acreditava que todos nós carregamos dentro de nós uma sombra, aquela parte oculta da nossa personalidade que preferimos ignorar. São os traços que reprimimos porque não combinam com a imagem que queremos projetar para o mundo. Alguém que quer ser visto como bondoso, por exemplo, pode esconder seu lado egoísta. Já uma pessoa que se orgulha de ser forte pode negar suas fraquezas. Mas o que Jung descobriu é que o que negamos em nós mesmos não desaparece. Pelo contrário, ele se manifesta de forma inconsciente, especialmente em nossas reações aos outros. O homem da nossa história era o exemplo perfeito disso. Ele passava criticando as pessoas ao seu redor, sem perceber que, no fundo, estava falando de si mesmo. Julgava os arrogantes porque, bem no fundo, queria se sentir superior. Chamava os egoístas de desprezíveis, mas no fundo tinha dificuldade de admitir que ele também queria se colocar em primeiro lugar. Esse é o mecanismo da sombra. Tudo o que negamos em nós acaba aparecendo no mundo externo, como se fosse um espelho. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais reprimimos essa sombra, mais ela se manifesta de maneiras que não conseguimos controlar. Pessoas que se irritam facilmente com a falsidade dos outros, por exemplo, muitas vezes não percebem que também estão escondendo algo sobre si mesmas. Aquele amigo que não suporta gente controladora pode ser, no fundo, alguém que tem uma necessidade enorme de ter tudo sob controle, mas não quer admitir. É assim que a sombra age. Ela se esconde, mas nunca desaparece. Jung dizia que a verdadeira transformação acontece quando paramos de fugir dessa parte oculta de nós mesmos. Em vez de ignorar ou projetar nossas falhas nos outros, precisamos reconhecê-las, aceitá-las e integrá-las. Isso não significa se entregar ao lado negativo, mas sim ter consciência de que ele existe. Quem aceita sua sombra ganha poder sobre ela. Quem a nega continua refém dela. Agora, a grande questão é como essa sombra te afeta no dia a dia, sem que você perceba. Se você já se pegou odiando algo em alguém com uma intensidade desproporcional, pode ser um sinal de que há algo aí para ser investigado. E esse é o próximo passo da nossa conversa. A sombra é sorrateira. Ela não apenas se esconde, mas também trabalha ativamente para nos manter exatamente onde estamos. Uma das formas mais comuns disso acontecer é através da projeção. Em vez de reconhecer nossas próprias falhas, transferimos esses defeitos para os outros. Criticamos alguém por ser preguiçoso, mas evitamos admitir nossa própria procrastinação. Apontamos o egoísmo alheio, mas ignoramos as vezes em que colocamos nossas necessidades acima das dos outros. Esse ciclo nos impede de evoluir, porque enquanto culpamos o mundo, nunca olhamos para dentro. Outro mecanismo poderoso da sombra são os gatilhos emocionais. Sabe aquela pessoa que te irrita profundamente, mesmo sem ter feito nada diretamente contra você? Esse é um sinal clássico de que há algo ali que você precisa explorar. O problema não é o outro, mas o que ele desperta em você. Se alguém muito confiante te incomoda, pode ser que, no fundo, você tenha dificuldades em aceitar sua própria insegurança. Se alguém despreocupado te irrita, talvez seja porque você se cobra demais. Toda emoção intensa tem uma raiz, e muitas vezes essa raiz está na nossa sombra. Mas a sombra não age só no campo emocional. Ela também nos leva à autossabotagem. Como? Criando uma falsa identidade que precisamos proteger. Imagine alguém que se vê como uma pessoa boazinha e incapaz de sentir raiva. Essa pessoa pode acabar deixando que os outros passem por cima dela repetidamente, sem nunca impor limites, porque admitir sua própria raiva entraria em conflito com sua identidade. A sombra faz com que nos agarremos a essas versões idealizadas de nós mesmos, mesmo que isso nos prejudique. E o mais curioso? A sombra adora criar desculpas para que você continue exatamente onde está. Se você se sente incapaz de alcançar um objetivo, pode dizer a si mesmo que não tem talento suficiente,
ou que as pessoas não te dão oportunidades. Se tem medo de se abrir para novas relações, pode justificar isso dizendo que ninguém presta ou que é melhor ficar sozinho. Mas será que essas desculpas são realmente verdades? Ou apenas maneiras de evitar lidar com aquilo que está escondido? A sombra é como uma prisão invisível. Ela te mantém preso em padrões de comportamento que se repetem e te impedem de crescer. Mas a boa notícia é que, uma vez que você começa a reconhecê-la, já deu o primeiro passo para sair desse ciclo, o que nos leva ao próximo ponto: como transformar essa sombra em um trampolim para o crescimento. Chega um ponto em que ignorar a sombra já não é mais uma opção. Para algumas pessoas, esse momento vem como um choque, uma traição, um fracasso, uma perda repentina. Para outras, é um processo mais sutil, como perceber padrões repetitivos na vida e finalmente se perguntar: por que isso sempre acontece comigo? O homem da nossa história passou por esse despertar. Ele percebeu que passar a vida julgando os outros não o fazia melhor, apenas o impedia de enxergar a si mesmo. Foi quando parou de apontar para o mundo e começou a olhar para dentro que sua transformação começou. Carl Jung dizia que o verdadeiro crescimento acontece quando encaramos aquilo que mais tememos em nós mesmos. E não se engane, enfrentar a própria sombra não é um processo confortável. Enxergar sua inveja, seu orgulho ou seu desejo de manipular pode ser doloroso, mas o que poucas pessoas entendem é que essa sombra não é sua inimiga. Pelo contrário, ela contém um enorme potencial de crescimento. O orgulho pode ser transformado em autoconfiança. A inveja pode virar inspiração para agir. Até mesmo a raiva, quando bem canalizada, pode ser uma força de mudança e determinação. O homem da nossa história percebeu que sua irritação com a arrogância dos outros era, na verdade, um reflexo do seu próprio desejo de ser reconhecido. Em vez de negar isso, ele passou a trabalhar para construir algo que realmente lhe trouxesse respeito, em vez de apenas criticar os outros. O que antes parecia um defeito, agora se tornava um guia. Quando aceitamos nossa sombra, ela se torna uma aliada. Mas há um detalhe essencial: reconhecer sua sombra não significa se render a ela, não significa justificar comportamentos ruins ou se conformar com falhas. Pelo contrário, significa assumir responsabilidade total por si mesmo. Significa parar de culpar o mundo e começar a agir de maneira consciente. Esse é o ponto de virada. Quando você percebe que pode escolher como transformar seus aspectos sombrios, a vida começa a mudar. E é aí que chegamos à pergunta mais importante: como, na prática, enfrentar sua sombra e usá-la a seu favor? No próximo passo, vamos explorar estratégias para transformar esse conhecimento em ação. Enfrentar a própria sombra exige coragem, mas é o caminho para uma vida mais autêntica e consciente. O primeiro passo é simples, mas poderoso: observar seus julgamentos. Sempre que algo ou alguém te irritar profundamente, faça uma pausa e se pergunte: o que exatamente me incomoda nisso? Será que essa característica existe de alguma forma dentro de mim? Muitas vezes, o que condenamos nos outros é um reflexo de algo que não aceitamos em nós mesmos. Se alguém te parece arrogante, será que no fundo você tem medo de não ser reconhecido? Se a preguiça de outra pessoa te incomoda, será que você se cobra tanto que não se permite descansar? A resposta para essas perguntas pode ser desconfortável, mas também libertadora. O segundo passo é parar de fugir dos próprios defeitos. Isso não significa aceitá-los de maneira passiva, mas sim reconhecê-los como parte do que você é. Todos temos orgulho, inveja, insegurança, medo, e está tudo bem. O problema não é ter esses sentimentos, mas sim ignorá-los ou reprimi-los. Jung dizia que aquilo que negamos nos controla. Quando você aceita sua sombra, ganha poder sobre ela. Se você reconhece sua tendência ao egoísmo, pode aprender a equilibrá-la com generosidade. Se percebe que sente inveja, pode usá-la como motivação para crescer, ao invés de deixar que ela se transforme em ressentimento. A terceira etapa é usar a sombra como força. Cada traço que você rejeita pode ser transformado em algo positivo. A raiva pode ser canalizada para estabelecer limites saudáveis. O medo pode ser um alerta para se preparar melhor. Até a insegurança pode ser útil. Ela te lembra de buscar evolução constante. Pense em grandes personalidades da história. Muitas delas transformaram aspectos sombrios em combustível para seu crescimento. Steve Jobs, por exemplo, era obsessivo e perfeccionista, mas usou essas características para criar algo revolucionário. E você? Como pode transformar suas sombras em poder?